Bondoso Deus, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos, Senhor, reunidos, Senhor, nesse culto, te adorando, Senhor, mesmo, Senhor, que à distância, mas estamos reunidos, Senhor, em fé e coração. Te agradecemos, Senhor, pelo pão de cada dia, te agradecemos, Senhor, por cuidar de nós cada dia. Te agradecemos, Senhor, pela bênção que temos em nossas famílias, pela sua graça em nossas vidas. Te agradecemos pelos nossos filhos, nossas crianças da igreja. Cuida, Senhor, nesses tempos difíceis, desses pequeninos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela tua mão poderosa, Senhor, nos protegendo de todo o mal, Senhor. Te agradecemos, Senhor, também pelos enfermos que são curados, Senhor, em nossas igrejas. São milagres, Senhor, que nós vemos diante de nossa face. Te agradecemos por todas as coisas, Senhor, que o Senhor nos proporciona em nossa vida. Sabemos que tudo é de tua permissão, mas em todas as coisas te damos graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Leu o Salmo 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois a ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças as flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos. A minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração. Ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai, lira e harpa. Quero acordar a alva,
Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Amém. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Antes de orar, eu quero fazer um agradecimento. Quero agradecer ao reverendo Averaldo Júnior. Ele aceitou o nosso convite e hoje está participando do nosso culto. Ele é o pregador da noite. Trará a mensagem de Deus para nós. Que Deus abençoe esse meu amigo querido e que Deus continue conduzindo sua vida e sua família, seu ministério. Deus abençoe. Obrigado, reverendo Averaldo. Vamos orar agora? Fecha os olhos. Senhor, da mesma forma que o Senhor iluminou o teu servo, ilumine, Senhor Deus, nosso coração, para que compreendamos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, sua família. Quero trazer aqui um abraço carinhoso para o meu amigo reverendo Alcion, agradecendo meu querido amigo pelo convite e a oportunidade de estar junto com você e junto com a sua igreja neste dia. Que Deus abençoe muito, muito, muito você e todos os seus e renovando a bênção dele sobre toda a igreja para que cada dia mais sejamos juntos na presença de Deus. Eu quero compartilhar com vocês rapidamente a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. O capítulo 8 do Evangelho de Mateus, ele começa com 3 narrativas muito importantes que a gente precisa identificar do ponto de vista teológico. Primeiro, Jesus tem aqui a narração da cura de um leproso. E essa descrição que Mateus faz é muito importante, porque o leproso era um marginalizado. O leproso vivia longe, vivia fora.
Leproso, ele tinha uma vida de estar convivendo, família, trabalho, e de repente ele tinha que sair de tudo isso porque ele era considerado impuro espiritualmente. Em alguns casos, eles tinham que gritar para os outros, eles viviam mais juntos e tinham que gritar para as pessoas que se aproximavam deles, dizendo: impuro, impuro. Então pensa numa coisa difícil. E aí Jesus se encontra com um leproso. O que a lei previa é que se alguém tocasse em alguém impuro, este puro se tornaria impuro. Ou seja, a contaminação era da impureza àquele que estava puro, que era puro. No caso do Evangelho de Cristo, acontece completamente diferente. Quando Jesus se aproxima, ele gera a pureza, ele gera a cura, ele gera a bênção. Jesus então toca o leproso e ao invés do leproso, ao invés de Jesus ficar impuro por causa da impureza dele, quem fica puro é o leproso, não apenas puro, mas ele é curado, restaurado. Lembra que eu estou dizendo que Mateus está contando, está descrevendo isso, e o capítulo 8 dele, especialmente no seu início, tem essa característica. Depois acontece um episódio que eu vou voltar a ele já, que é a cura do servo, do criado de um centurião, que era um romano. Então era alguém que estava fora dos arraiais religiosos de Israel, mas que a graça de Deus o alcançou. A terceira história que Mateus nos conta é a história da cura da sogra de Pedro, uma mulher que também era marginalizada. A mulher não era nem contada, a mulher não era valorizada. Você pode observar que o Evangelho mostra o quanto Jesus valorizou as mulheres e o quanto a Bíblia vai valorizando as mulheres e o quanto cada uma delas tem um lugar especialíssimo de destaque dentro dessa estrutura toda. Volte comigo. Primeiro, um leproso. Depois, um romano, um gentio. Terceiro, uma mulher. A construção dessa história, a narrativa que aqui é desenvolvida, vai nos mostrar o quanto Jesus está atento aos que estão do lado de fora e o quanto ele traz para dentro aqueles que fora estavam. A manifestação do Senhor é maravilhosa e extraordinária. Voltando aqui ao texto, a partir do versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, e Jesus vivia lá, Cafarnaum era a cidade também de Pedro, era a base do ministério de Cristo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Veja que o versículo 6 conta que a maneira como este homem se aproximou de Cristo foi chamando Cristo de Senhor e não de mestre. A boa parte das vezes, ou a maior parte das vezes, Jesus ele era chamado pelas pessoas que não conheciam o Evangelho como mestre. Então, por algum motivo, de alguma forma, através de algum caminho, este homem passou a ver Jesus como o Senhor que poderia realizar um milagre, como o Senhor que tem autoridade para operar uma cura, como o Senhor de quem ele se aproxima de forma submissa. Ele era uma autoridade, um homem com autoridade, o texto narra isso para nós, sujeito à autoridade, um homem que tinha o poder das palavras, e o Evangelho de Jesus chega a ele de alguma forma. Eu fico curioso para saber como é que ele conheceu, quem é que contou para ele, como é que ele passou a ter essa perspectiva de Jesus como o Senhor, como isso aconteceu? E aí são as hipóteses, né? Alguém disse, olha, talvez tenha sido pelo próprio servo. O servo dele, o criado dele, talvez seja alguém que abraçou a fé ou que falou para ele a respeito de Cristo. Mas lembra, o romano era o dominador. O Império Romano dominou a Palestina.
O Império Romano dominou toda aquela região de Israel. Então esse domínio dominador, ele não era bem-vindo, ele era muito malquisto, as pessoas não gostavam deles, mas Jesus tem evangelho para todo mundo, até para quem a gente não gosta. E ele descreveu, olha como é que ele descreve o servo dele, veja como há afeto. Ele diz, olha, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E a descrição é de uma dor contínua, uma dor que não para. Você se lembra quando Jesus curou a mulher hemorrágica? Ela estava doente há 12 anos sofrendo de hemorragia. O Evangelho de Lucas conta que ela havia investido todo o seu dinheiro em médico. Não tinha dado certo. A medicina tem limite, sempre teve e continua tendo hoje. A medicina tem um limite. Quem não tem limite é o poder de Deus. Está entendendo? A medicina vai até aqui. Acima da medicina vai o Senhor, e ela só vai até aqui porque Deus dá sabedoria, porque Deus dá oportunidades, habilidades, é tudo graça divina. Acima da medicina, o poder do Senhor. Não à toa, Jesus é o médico dos médicos. Jesus responde para ele, eu irei curá-lo. Palavra clara. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai, e ao outro vem e ele vem, e ao meu servo faze e ele o faz. Então veja, primeira coisa que ele diz, eu não sou digno, eu não mereço. Há uma outra ocasião em que essa expressão também foi utilizada. Você se lembra quando Jesus entrou no barco de Pedro para pregar e depois que o culto acaba, depois que a mensagem é entregue, Jesus disse para Pedro assim, passa-te ao largo, é igual a vamos para o fundo, vamos lançar as redes lá no fundo. E Pedro diz, mas espera aí, Senhor, nós passamos a noite pescando e não pegamos nada. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Eles vão lá para o meio e jogam as redes. E os peixes vêm. São tantos peixes que enchem um barco, enchem um outro barco, e Pedro chama, enche o outro barco, e o barco quase que ameaça afundar, e vai naquele processo de barco cheio com água entrando. E quando eles chegam na margem, Pedro diz, eu não sou digno. Pedro se reconhece pecador. O pecador, ele se percebe nesse lugar em que ele não tem condições, em que ele não pode exigir nada, em que ele sabe quem ele é. A graça de Deus já se manifestou na sua vida, ele descobriu quem ele é. É diferente de pessoa vaidosa, orgulhosa até espiritualmente. Eu quero, Deus, eu exijo. Aonde isso, gente? Em que lugar tem isso na Bíblia? Não sou digno, eu não mereço. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Israel já aguardava o Messias, mas em Israel não havia fé como esta. A gente não consegue medir a fé um do outro, mas Jesus consegue. Ele sabe quem acredita nele mesmo e sabe quem acredita de vez em quando, ou só um pouquinho. Jesus olhou para aquele homem e viu que havia nele uma fé que era incomparável a qualquer outra fé manifestada em Israel. O Senhor conhece quem a gente é. O Senhor conhece o nosso coração. Você se lembra quando Samuel foi ungir um rei e foi à casa de Jessé e foi tendo ali as suas escolhas de acordo com o que ele via e Deus falou para ele assim, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração.
Esse é um ponto que você precisa guardar também. Jesus sabe da nossa vida, sabe da nossa entrega, da nossa fé, da nossa fidelidade. Jesus percebeu. E ele fala na sequência, ele traz uma notícia que me anima até hoje. Desde o dia que eu li esse texto pela primeira vez, meu coração ficou incendiado com essa expectativa, com essa esperança. Versículo 11, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, que somos nós, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Você imagina o que é isso? Primeiro, quero que você entenda, para o contexto que Jesus estava, dizer que alguém, como um gentio, como um romano, ia se assentar à mesa com os patriarcas era absurdo. Absurdo para os critérios deles. O critério cristão não é um critério regional, não é critério de tempo de casa, de tempo de entrega. Os critérios que Jesus nos apresenta são os critérios da graça. O Evangelho é da graça. Quando ele nos alcança, ele abre a nossa mente, ele abre a nossa visão, ele incendeia o nosso coração. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho chegou ao coração daquele homem de alguma forma que a gente não sabe. E que ficou claro quando ele trouxe essa palavra. Essa é uma palavra. A outra é que muita gente virá de todo canto do mundo, irá para o reino dos céus. E no reino dos céus vai se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Não me pergunte como é que vai ser isso. Eu não consigo nem imaginar. Eu não consigo nem imaginar que alguém como nós possa viver essa realidade. Mas entenda uma coisa, nós não somos dignos. A graça que nos alcançou, nós não chegamos a esse nível, a essa caminhada de fé com base no que a gente pensa, no que a gente é, com base nos nossos critérios, no nosso esforço, na nossa boa obra. É graça. É a graça de Deus que nos alcança. Então, se a Bíblia nos conta isso, eu posso esperar, eu posso imaginar essa cena, pessoas do mundo inteiro se assentando à mesma mesa no reino dos céus, vivendo a maravilhosa experiência de estarem na casa do Pai, na casa mesmo, na casa definitiva do Pai. Versículo 12, Jesus dá uma apertada nas pessoas. Ao passo que os filhos do reino, serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Em outras palavras, tem gente que está fora, mas está dentro. Tem gente que está dentro, mas está fora. Quem é que sabe? Deus. Deus. A história do joio e do trigo ajuda a gente a entender isso. Joio e trigo são muito parecidos. Eles crescem juntos. Para um leigo, a gente olha e diz, é a mesma coisa. O especialista diz, não, tem joio e tem trigo. Jesus disse que vai ser assim o tempo inteiro. Mas que no último dia o agricultor, que é ele, vai separar joio do trigo. O joio vai para o lugar do choro e ranger de dentes, vai para ser queimado. O trigo é fruto, tem fruto. Toda essa história deve nos levar a entender que quando o Evangelho entra na nossa vida, nós devemos seguir ao Senhor, apesar de não sermos dignos, de seguir após a Jesus, a despeito da nossa própria falência espiritual. Termina o texto, versículo 13. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Como é bom a gente lembrar dessa realidade bíblica. O homem foi buscar a cura e a cura chegou antes que ele voltasse para casa. A cura não estava centrada no homem.
mas a cura estava centrada em Deus. É lição para a gente o tempo inteiro. Não sou eu que oro por alguém que mereço do Senhor os parabéns pelo que eu fiz. Foi o Senhor quem fez. Sempre é o Senhor. Imagina a cena. Aquele centurião voltando para casa apressado, encontrando no caminho com as pessoas que estavam na casa dele, dizendo: o que houve? Ele foi curado. Imagina o criado levantando e dizendo: meu Senhor, eu estou curado, um milagre aconteceu. E aí ele conta: foi Jesus. Foi Jesus quem fez isso. Eu não sei o que aconteceu com esse homem. A Bíblia não narra absolutamente nada dessa história. Existem muitas histórias sobre esse episódio que aqui está. Mas eu quero trazer à memória que o Senhor Jesus trouxe para este homem e para esta história algumas lições muito importantes para nós. Primeiro, aproxime-se de Jesus tendo-o como Senhor da sua vida. Jesus não é para ser apenas o nosso mestre. Aprendo tanto com Jesus, siga a Jesus. É muito mais do que ser apenas aluno. Segundo, se aproxime de Jesus crendo, a despeito da sua fragilidade ou da sua falência espiritual. Você não é digno, eu não sou digno. Mostre a sua fé. Terceiro, muita coisa vai acontecer. Gente de tudo quanto é canto vai se aproximar de Jesus e essas pessoas estarão na presença de Deus lá no céu. Alguma coisa maravilhosa vai acontecer. Guarde também uma quarta e última lição. A cura chega. Ela não depende de você, ela não depende de mim. Aqui trabalha o médico, a medicina. Acima dele trabalha o Senhor. Nunca deixe de acreditar que Jesus pode curar. Sempre guardando duas coisas muito importantes. Primeiro, se for da vontade dele. Segundo, no tempo dele e não no nosso. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus abençoe muito a sua família. Que Deus encha a todos os irmãos e irmãs com alegria que vem da parte dele, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas mensagens tão importantes que o Senhor nos traz. Obrigado por Jesus, que foi e trouxe um leproso de volta à sociedade. Obrigado porque o Senhor Jesus alcançou um gentio. Obrigado porque o Senhor Jesus alcançou uma mulher. O teu evangelho traz para dentro quem está do lado de fora. Nós somos acolhidos pelo Senhor, apesar de não sermos dignos. Muito obrigado. Nós te agradecemos, te louvamos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo conosco estejam, irmãos, hoje e pelas eras eternais. Que Deus abençoe sua vida. Amém. 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 Deixa o Espírito Santo te tocar. Aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus, por tudo. Quero tocar o coração do amado da minha alma, ser muito mais que uma voz cantando uma canção.
desejo meu, Jesus. Quero te adorar com o coração sincero, Jesus. Nome sem igual, tu és o meu amado. Quero tocar o coração do amado da minha alma, ser muito mais que uma voz cantando uma canção, realizar seus sonhos. Desejo meu, Jesus. Quero te adorar com o coração sincero, Jesus. Nome sem igual, tu és o meu amado. Adorar com o coração sincero, Jesus. Nome sem igual, tu és o meu amado. Aleluia. O nosso Deus é o Deus da cura, é o Deus de milagres. Aleluia. Creia, somente creia. Obrigada, Jesus. Obrigada por ser até aqui. O Senhor tem nos sustentado e nos colocado de pé. Aleluia. Eu quero te adorar, eu quero te adorar, eu quero te adorar. Queremos te adorar, eu quero te adorar. Queremos te adorar, eu quero te adorar. Queremos te adorar, Jesus. Coração sincero, Jesus. Nome sem igual, tu és o meu amado. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor nos ama. O Senhor nos amou primeiro. Exaltado seja o nome do Senhor.